Voltamos! Eis-nos aqui. Boa noite, graça e paz. Salve Rainha Santíssima. Valei-nos o glorioso São José. Sejam bem-vindos. Então nós estamos retornando com a série das lives O Matrimônio é Indestrutível porque Deus é indestrutível. Eu sou o El, esposo da Tati. Essa aqui, a minha esposa, nós somos casados há 16 anos. Por que nós estamos nos reapresentando? Porque desde a primeira live dessa série, vai fazer um ano. A última live da série fazem 10 meses. E essa série, ela surgiu por conta, acho que desde o princípio do nosso matrimônio, da nossa preparação de noivos, eu acho que Deus já vinha preparando isso no nosso coração. Mas, e aí chegou um tempo, há um ano atrás então, que a gente começou a fazer as lives com esse tema, demonstrando para as pessoas que de fato o matrimônio ele é indestrutível. Quando tem Deus por centro, por objeto, que é indestrutível, que é imutável, que é eterno. Então nós queremos acolher todos vocês novamente, sejam bem-vindos, os novos casais, Os novos seguidores que vieram dos encontros de noivos que nós pregamos, né, durante esse tempo todo, né? Oi, Deza, boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Então, vocês, né, que vieram dos encontros de noivos em que nós pregamos, então, atualmente nós pregamos em 4 paróquias. Depois da pandemia, né? Depois da pandemia, nós retornamos, tem uma paróquia, nós retornamos agora a pregar. Cléo, boa noite, seja bem-vindo. Então, nós pregamos em 4 paróquias. Então, né, ao longo do ano passado, esse ano a gente voltou a pregar na paróquia Santa Otília. Então, ano passado estávamos em 3 paróquias. Então, a nossa paróquia Todos os Santos, né, a paróquia São Francisco de Assis, no Valo Velho, e a paróquia São José Operário. O santuário São na José comunidade Operário. São Vicente. Então, todos os noivos que vieram desses encontros de noivos, né, que vieram dos encontros que nós pregamos, sejam bem-vindos. E a gente sempre falava dessas lives, né, dessa sequência de lives que nós fazemos, e aí estamos retomando, né? Claro que assim, a gente também tem a prioridade do nosso programa, e por conta disso também a nossa demanda com as crianças, a gente não conseguia retornar. Mas enfim, hoje deu certo, graças a Deus, e estamos aqui de volta para partilharmos com vocês, né, o conteúdo rico, né, de famílias, para as famílias, né, amor? Exatamente. Porque é importante e é da vontade de Deus. Não só pela importância, mas pela obediência em ser da vontade de Deus que os matrimônios sejam realmente indestrutíveis, mediante a presença dele e a participação dele também. E vamos orar já ou vamos falar dos temas? Deixa eu colocar os temas e a gente reza. Okay. Então, ao longo dessa série, nós já apresentamos 5 temas para vocês. E são temas preparados para noivos. Mas é claro que esses temas eles podem ser aplicados para você que já é casado, para você que está namorando. Porque é a construção de novas famílias, segundo a vontade de Deus. Então nós iniciamos lá, por pelo menos há um ano atrás, falando o amor é indestrutível porque Deus é indestrutível. Esse foi o tema de abertura dessa série de lives. Depois nós seguimos aqui com um tema bônus. Esse tema foi bônus, uma providência de Deus, falar sobre obediência e vocação, aonde a nossa irmã Lucilene falou um pouco sobre a alegria da vocação dela. Né? Ela é uma irmã religiosa, nos acompanha, uma grande intercessora, né? Louvado seja Deus pela vida dela. E esse foi o segundo tema. Cada um sendo feliz e realizado na sua vocação. Amém. O terceiro tema foi amor conjugal, que nós fizemos junto com o casal Rafael e Gabi. Do Diário de um Casal Católico. Isso, da página no Instagram Diário de um Casal Católico. Depois nós fizemos um quarto tema chamado Diálogo Trocando Ideias, que foi com o Beto e a Bia, na nossa paróquia Todos os Santos. Amém. E o quinto encontro nós fizemos Conhecimento de Si e do Outro, né, que aí nós mesmos apresentamos esse tema. E agora nós queremos apresentar esse sexto tema, Casei.
como lidar com a família do cônjuge. Eita Deus, como diz a Claraci É, e Rosana. Eita exatamente. Deus, eita Deus. Exatamente. Mas enfim, vamos traçar o sinal da cruz e vamos invocar, né, São Miguel Arcanjo, que nós estamos, né, na quaresma de São Miguel, para que a gente possa iniciar de fato esse tema, que para alguns pode ser um tema polêmico, mas a gente não quer trazer polêmica nesse dia de hoje, nesse dia em que meu amor está em casa, nesse dia que meu amor está de folga, Amém. conosco. Nós não queremos trazer polêmica, nós queremos trazer a solução para o seu matrimônio, porque, de fato, para algumas pessoas é polêmico, por quê? Porque não sabem lidar. A gente falava antes de começar a live, né, na questão da imaturidade. E eu vou partilhar um pouquinho quanto eu fui imatura. Então, eu vou trazer um pouquinho da minha realidade também, de aprendizado. Vai escandalizar, né, os irmãos vocês. aí. Ó. Não vou. Para vocês entenderem, assim, quanto também, né, a gente é imaturo, quanto a imaturidade também acaba atrapalhando o relacionamento também. Exatamente por uma falta de preparação Sim, também, né? sim. Porque não Por tinha tudo ainda esses também. encontros, essas lives, não estavam acontecendo ainda naquela época, né? Agora tá. Pois é, agora você tem a oportunidade. Muito bem. Enfim, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pedindo a São Miguel Arcanjo que esteja conosco, nos lares de vocês, no nosso lar também. Peço aqui pelo quarto das crianças também, que o Senhor abençoe. E pedindo também a intercessão de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Glorioso São José, patrono das famílias cristãs, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, chegamos aí ao início dessa live tão querida por nosso Senhor Jesus Cristo, porque a família é tão querida por Ele. E muitas das vezes, como a Tatiana já estava nos comentando aqui, essa questão da polêmica, é claro que esse tema ele tem que começar já no namoro, porque o relacionamento com a família do futuro cônjuge deve haver. É interessante como a gente vê algumas vezes que assim estão às portas do casamento e às vezes ou o noivo ou a noiva ainda nem conheceu a família do cônjuge. Ou nem sabe, talvez conheça, mas nem sabe o nome da sogra, né, da futura sogra, no caso, do futuro sogro. É algo assim, sabe, surreal. Porque se eu iniciei um relacionamento com a Tatiana, se nós trocamos ideias, se nós nos enamoramos, é claro que eu quero saber da família dela e ela tem que querer saber da minha família também. Até porque quando chegarmos no altar, nos consagrarmos a Deus e sermos ali diante do Senhor uma só carne, ela vai trazer toda uma bagagem, toda uma carga daquilo que ela viveu quanto a família dela. E eu quanto a minha família. Isso também até na educação dos filhos, enfim. É necessário ter esse diálogo já a partir do momento do namoro, né? Quando está se conhecendo. O problema é que a realidade de hoje é assim. Vi uma gata dessa passando. Aí cheguei um pouquinho mais perto e disse, quer ficar comigo? Aí ela disse, quero. E aí, vamos ficar. Não, isso daí... Ou então fica só no enamorar, na paixão, no romantismo. Claro que tem que existir o romantismo, né? Não só no namoro, como no casamento também. Mas não tem que só ficar no romantismo. Até porque se eu quero saber como, né, o meu futuro marido vai se comportar dentro de casa, com os meus filhos, nas situações que vão acontecer, eu só vou saber olhando ele se relacionar com a família dele. Exatamente, como ele trata o pai. No namoro, eu tô falando isso no namoro. No namoro. Como ele trata o pai, como ele trata a mãe. Eu não sei se vocês já ouviram falar que o jeito com que o seu namorado, e aí falando na questão de namorados, né? Namorado trata a mãe dele, é o jeito que ele vai te tratar dentro do matrimônio. Então, se ele dá a devida importância, devida honra à sua mãe, então ele vai saber te honrar, ele vai saber te tratar bem, mulher.
Então, você só vai saber disso se você conviver. Se você visitar a casa, né, dele, se você ver o convívio, como que é almoço de domingo, né, como que ele gosta de estar em família, ou ele mais sai, né? Então, tudo isso tem a Até ver. porque, para você ter um conhecimento, se ele não está apenas, ou ele ou ela, né? Sim, Em uma sim. fuga. Às Sempre eu vezes. vou me referir a ele, porque é mais fácil de eu falar também, né? Então eu Aham. sempre vou falar a ele, mas você coloque na sua situação. Você pode Sim, tem que ver colocar. também que às vezes é a moça que quer Sim, fugir de casa, quer sair de uma situação talvez ruim dentro de casa, e acha que a solução vai é se estar se casando. casando. Aparece um, então é esse que eu vou me agarrar, Ah, essa é a minha mas realidade e vou me casar. Então, primeiro de tudo, a gente tem que escolher bem, né? Saber escolher, sem deixar que a paixão te segue até certo ponto. Então, a gente sabe que o namoro, ele foi feito para conhecimento. Então, hoje em dia, se faz tudo no namoro, se passa dos limites. Mas o que tem que ser do namoro, que é o conhecimento, não há. Então, há o conhecimento do corpo da pessoa, onde não tem que haver, há o conhecimento de outras coisas, principalmente do corpo, mas não há o conhecimento de si, de olhar um no olho do outro, de saber os valores, né, que o outro tem, que isso é o mais importante. Então, sem os valores e sem o conhecimento, né, de como essa pessoa é, de fato, né, como ela trata com as realidades do dia a dia, eu não vou saber como é que ele vai ser como marido, né? Como que ela vai ser como esposa, só vou saber relacionando. Mas quer falar alguma coisa, amor? não, eu só queria citar a questão de Tobias. É o livro de Tobias, lá no capítulo 6, no versículo 16. Ele tem uma frase muito interessante, porque a gente está falando da questão do conhecimento, do natural. Mas há também um sobrenatural nisso tudo. Até porque quando o Senhor colocou no meu coração que Ele estava preparando alguém para mim, é porque eu orava pedindo a Deus uma pessoa com essas características. Uma pessoa. Essa pessoa! Sou Joe. Exatamente. E foi aos pés do Senhor na capela. Foi orando, foi pedindo para Deus a graça. Não foi simplesmente mirando e atirando para todos os lados. Porque quando você pede para Deus, você pede em Deus, então você também está procurando ser uma pessoa de Deus. E aí lá no livro de Tobias, no capítulo 6, versículo 16, diz assim, o arcanjo Rafael: o demônio tem poder sobre aqueles que levam seu matrimônio a excluir Deus de seus corações e de suas mentes. E essa exclusão muitas vezes acontece já antes mesmo de eu me casar. Eu excluo o Senhor da minha vida, e quando eu excluo o Senhor da minha vida, é óbvio que eu não vou ter o Senhor no meu matrimônio, no meu casamento. Então, só queria preencher essa lacuna dessa forma, dizendo que é necessário uma vida de oração para ter até mesmo a maturidade, para ter a sabedoria que vem do alto, na questão da escolha, na questão da paquera, e realmente não cair na paixão. A paixão ela vai cegar, ela vai escravizar. É isso que a paixão faz. Ela escraviza, ela cega. É diferente do amor. O amor, ele amadurece, o amor, ele liberta, o amor, ele dá o livre-arbítrio. Essa é a autenticidade do amor. Mas vamos, né? A gente tem muita conversa aí. Mas vamos lá. Tem uma frase que é uma frase que se usa muito, mas ela é uma frase as pessoas usam de forma errada, né? O contexto é mais ou menos assim, né? Você não se casa com o marido, você se casa com a família também. Essa frase é uma frase que se usa de forma errada. Quanta Até gente. porque você, que eu saiba, né, eu prometi amor e fidelidade a ele, não aos pais dele, não às irmãs dele. Os amo demais, mas eu não prometi fidelidade a eles, eu prometi ao Wellington. Então, eu sou uma só carne com o Wellington. Então, essa frase de falar, né, eu também caso com a família dele, isso não é verdade. Só que também não é verdade que eu também não tenho que respeitar. Então, no caso com a família, assim, né, usando a frase de forma, né, errada. Então, no caso com a família, então eu não tenho que respeitar. Então, é isso que a gente quer entrar,
É nessa né? hora aqui que eu tenho que ler o Evangelho de São Mateus? Pode ler, pode ler. Evangelho de São Mateus, o próprio Senhor Jesus, ele vai trazer a realidade lá de Gênesis, né, no capítulo 2, versículo 24, mas em Mateus, capítulo 19, versículo 6, versículo 4, ele diz assim: não lestes que quem criou o homem no princípio, esse princípio ele está falando lá de Gênesis, da criação, criou um só homem e uma só mulher, e disse: por isso deixará o homem pai e mãe, e juntar-se-á com sua mulher, e os dois serão uma só carne. Por isso, não mais são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus juntou. Aqui é que você estava explicando. Você se casou comigo. Então, tanto do meu lado como do seu lado, deixará o pai e a mãe e juntar-se-á a sua mulher, a sua esposa ou ao seu esposo. Enfim, E o deixar, às vezes a pessoa fala, nossa, eu vou deixar. Sim, você vai deixar, você vai sair dessa família e construir outra família. Exatamente. Só que hoje, eu falo hoje, no contexto de hoje, porque as pessoas ficam, nossa, eu já vi assim, coisas absurdas, no sentido assim, mas eu preciso honrar o pai e a mãe. Sim, você precisa honrar seu pai e sua mãe. Mas a partir do momento que você se decidiu, porque se você decidiu se casar, se você não foi, se você está obrigado, seu casamento é nulo, já te digo isso. Se você está casado, obrigado, seu casamento não existe. Mas eu sei que não é a realidade de muitos aqui. Se casaram porque quiseram. Então, eu deixo meu pai e minha mãe e vou constituir uma nova família. Eu não estou abandonando meu pai e minha mãe. Eu não estou deixando de honrá-los. Mas eu sou uma nova família, eu sou uma outra família. Então, isso quando o Elton me falou assim, lembra quando você falou isso pra mim? Tati, sua mãe é sua parente. Eu quis voar no pescoço dele. Não era parente, minha mãe é minha família. Tati, a sua família sou... Eu só tinha a Clara, né? Eu, você e a Clara. Eu não entendia isso assim, gente, depois de casada, entendeu? Então, assim, tem coisas, por quê? Porque a gente leva isso de coisas da infância, de coisas que a gente escutou, né? Então, assim, trazem isso pra nós, mas, assim, demorou pra me entender. Tem aquela frase maldita, né? Também. Sim. É a frase maldita que é dita assim: mãe é pra sempre. O casamento não. Marido não é pra sempre? Né? Como assim? O marido, se tá, na palavra de Deus diz, né, que nós vamos ser um do outro até o resto das nossas vidas. Exatamente. Então, assim, como que não é para sempre? Olha o que coloca na nossa mente. Já é uma frase para desvirtuar o sacramento do matrimônio. Então, assim, e a gente acaba incutindo dentro de nós isso e acaba indo como uma verdade. Então, às vezes, a gente acaba tendo essas reações. E aí o Elton falou, Tati, você e a Clara, nós somos uma família. Agora aumentou, né? Agora é eu, você, a Clara, o Lucas, o Pedro e a Helena. Mas, gente, o que eu quero dizer com isso? Então, assim, não tem que ficar achando que você não vai honrar seu pai e sua mãe. Você está honrando o seu pai e sua mãe, né? Respeitando, quando eles precisarem, você está ali. Porém, você tem uma nova família, você tem uma outra família, né? E você jurou no altar, né? Fez as promessas, e você fez para esse seu marido, para essa sua esposa. Exatamente. Aí também, o que a gente tem que pensar também? Existe a sogra, que ela também precisa saber o lugar dela, né? Então, de não saber se intrometer, porque tem muita sogra que quer competir, e aí acaba até encurralando, né, o seu filho, a sua filha. Coloca numa balança, né? Colocou, tipo, como se fosse uma decisão, mas sou eu. Quer dar um checkmate, tipo, eu ou ela? Ou eu ou ela, ou eu ou ele. Isso não pode, isso não tem que existir. Até mesmo... Isso que não é uma competição, isso não é uma competição. Até mesmo e a sogra e o sogro e a nora e o genro, né? Não é uma rivalidade, não é uma disputa, não é se ama mais eu ou ela. Isso acontece bastante na questão também dos filhos únicos, né? Mas também como o filho se porta com a mãe. Então, se o filho se porta de uma maneira
Eu não tô falando, isso não tem nada a ver com desrespeito quando eu falo de se portar. Ele dá o devido valor à sua mãe e dá o devido valor à sua esposa. Ele coloca cada uma no seu devido lugar. Exato. E quando eu falo isso, não é desrespeitando, não, do seu devido lugar assim, mãe, se coloque como mãe e vocês colocam como esposa. Não é nesse sentido. Ele coloca a mãe. Mãe, você é preciosa, você é minha mãe. E esposa, você é a minha esposa. Eu dou minha vida para você, por você. Então, eu tô dando o exemplo do Wellington, no caso, tá? Mas aí você coloca na sua realidade. Então, quando o filho sabe se colocar na mãe, ou seja, não fica assim, ai, a minha mãe, porque tem uns, desculpa, gente, tem uns homens que só por Deus. Ele não se posiciona e quer que a esposa se indisponha com a sogra. Isso não pode existir, porque aí vai existir sim uma rivalidade. A nora não tem que se indispor com a sogra. Quem tem que falar é o filho com a mãe. Se a mãe tá passando dos limites. Às vezes, gente, mãe é mãe. Eu sou mãe e eu entendo isso. Às vezes ela não faz por querer. Eu sei que podem existir, mas são exceções. Vamos falar a verdade, são exceções. Pode existir sogra que vai meter o bedelho em alguma coisa que não tem que fazer. Mas pode ser maldosas, mas a maioria das vezes não é. Mas geralmente, acho que a maioria das vezes é o próprio filho, né, ou filha que acaba conduzindo essa situação para o erro. É por isso que eu falo da questão da maturidade. Por exemplo, faz as suas situações, leva as situações que acontecem dentro de casa para sua mãe. Aí vai almoçar na sua mãe, ou sua mãe telefona, não sei, alguma coisa do tipo. Né? Então, como eu falei, tô dando um exemplo, né, do Elton, que é mais fácil falar assim. Ai, a mãe liga, ai, tua filha, tá tudo bem? Ah, não, mas é porque, sei lá, Tati não fez comida. Não, mas é porque isso. Então, é óbvio, gente, isso é óbvio. Qual é a mãe que vai falar, meu filho, como assim ela não fez comida? E aí, olha o rancor que vai surgir no coração dela por conta desse comentário que você fez. Então, assim, gente, casou, por isso que é. Deixará seu pai e sua mãe. Eu vi uma vez falar assim, esquece, você não tem pai e mãe. Pai e mãe, quem tem é moleque. No sentido que, assim, você não tem que se queixar. Então, qualquer coisa que acontece com você, você vai e fala pra sua mãe. Então, tipo, você não é um bebê, você é um homem formado, você é uma mulher formada, Clara. Você é um homem formado, você é uma mulher formada. Então, assim, tem que saber resolver seus problemas. Tá com um problema com a mulher? Se ela não faz aquilo que você gosta, sua comida, alguma coisa, senta e resolve. Claro. Você não tem que ficar falando pra sua mãe por telefone quando ela liga, chorando as pitangas. E mulher também, a gente tem que parar de ser mimada. E aí, vou falar o que aconteceu comigo. Bom, vou me denunciar aqui. No começo do casamento, a gente não sei quanto tempo que a gente tinha de casado, não lembro. Eu não lembro. O tempo eu não lembro, mas tinha. Eu saía do trabalho, gente, eu não sei porque eu fazia isso. Corria batoca. Eu ia pra casa da minha mãe. E aí falam, porque assim, de verdade, eu não reparava que eu fazia isso, mas fala a sua, assim, o que vinha na sua cabeça, assim, que você que teve que me falar. Porque eu não me tocava. O que eu tava fazendo tava errado. Eu falei porque, assim, eu chegava em casa, vocação do matrimônio. Chegava em casa, só explicar pra vocês, né, a nossa realidade. Nós moramos no mesmo terreno que os meus pais. Então, beleza. Só que ainda assim, morando no mesmo terreno dos meus pais, eu não fico indo pra casa dos meus pais o tempo todo, toda hora, por qualquer coisa, sabe? Não, porque eu sei que eu tô casado. E aí, eu chegava em casa e a minha mãe mora a mãe dela mora longe. E a Tatiana não tava em casa. E aí, um dia, outro dia. Eu falei, amor, não é pra mal não, mas quando eu chego em casa, esposa, eu gostaria de encontrar minha esposa em casa, né? Seria interessante, porque nós somos casados. E dava tempo de ela chegar antes de mim ou junto comigo, né? Então a conversa foi essa. Não foi, né? Não foi e assim, eu não me dava conta, eu vou lá ver minha mãe. Ficava lá conversando com a minha mãe e tal. E a hora passava e eu chegava em casa depois, assim. A gente não tinha Clara ainda. Isso aí acho que é até o Padre Léo que fala, né? Uma história mais ou menos assim. Parece coisa de... Bom, de uma invocação ou outra aí, né? Que a pessoa não fala nunca com a pessoa. Aí depois... quer, sei lá, mandar a carta do além, isso, aquilo. Não, não, gente, não é assim não.
Mas enfim, isso acontece. E assim, eu não me tocava nessas coisas. Então o Elton teve que chegar e conversar comigo. E eu falei, eu faço isso, então eu não me dei conta. Então, assim, pra você ver o que incutido em nós. Então, assim, não sei, casa da mamãe, sei lá. Não sei o que vinha na minha cabeça em relação a isso. Mas me toquei e parei de fazer isso. Só que algumas vezes a minha mãe, não sei se inconsciente, ela sentia uma necessidade. Muitas vezes ela vinha aqui em casa também e falava alguma coisa. Ai, mas isso aqui não tem que ficar aqui. E eu me sentia incomodada com isso. É. Só que eu não falava pra minha mãe porque eu ficava com vergonha e eu comentava com ela. Então o Elton falou, mas é a nossa casa. Não é o jeito que a sua mãe quer que deixe a planta. É o jeito que você quer. Você é a dona da nossa casa. Né? O jeito que eu gosto das coisas. Então também a gente tem que se impor, a gente tem que ficar com medo de falar as coisas. Eu estou na minha casa, claro que você, com devido respeito, mãe, olha, a casa é minha, eu gosto de colocar, que ela fique assim. E quando você se impõe, e quando eu falo se impor, como eu falo, é com respeito. Quando eu falo de se impor, é isso. Não é falta, não é falta de respeito, mas é você se impor e falar assim, olha, eu gosto assim, ponto final, entendeu? Porque aí não dá espaço para outra pessoa vir e falar, não, eu quero mudar, porque tem mãe que faz isso na casa do filho. Por quê? Porque o filho dá essa abertura para fazer isso. Assim como quando você chega na casa da sua mãe e conta coisas do seu relacionamento. Tem coisas que chegaram para nós, uma pessoa contando uma vez, que até de relação sexual fala, olha, o que seu marido faz com você, conta pra mãe. O que o marido faz, gente, essa coisa é inadmissível, não tem nem cabimento, né? Como você não pode falar mal do seu cônjuge. Você não pode falar mal do seu cônjuge, nem pra sua mãe, nem pros seus amigos, pra ninguém. Por quê? Seu cônjuge é sua carne. Então você vai falar mal da sua própria carne? Por mais que você queira desabafar, procure um sacerdote, vai até o Santíssimo, rasga o coração ali para Jesus. Senhor, foi o Senhor que me deu, foi pro Senhor que eu prometi, foi diante do Senhor que eu prometi amar e respeitar. Mas tá difícil, me ajuda, me dá uma luz. Mas não fale mal do seu cônjuge, não fale mal do seu marido, não fale mal da sua esposa para ninguém e nunca. Essa palavra nunca é uma palavra muito forte, mas nesse caso eu vou falar mesmo. Nunca fale mal do seu marido e da sua esposa. Pra ninguém. Até porque é por isso que tem a questão do diálogo, né? A Tatiana ela comenta bastante isso comigo. Se eu não conversar com você, eu vou conversar com quem? Tem aqueles esposos que não querem ouvir as esposas de jeito nenhum. Claro, tudo tem o seu momento. Mas se ela não falar comigo, ela vai falar com quem? Ou se eu também não falar com ela, eu vou falar com quem? Então... Eu falo pra ele, você é meu melhor e único amigo, assim. Eu partilho, claro que eu tenho amigas e eu partilho algumas coisas, mas do nosso relacionamento, eu só falo com o Wellington. Sim. E com o sacerdote, né, na confissão. Só, não falo com outra pessoa, até porque a gente tem que se acertar entre nós. Sim, tem que se acertar. Amor, deixa eu só falar um pouquinho também na questão da sogra e do sogro. Geralmente é mais do lado da sogra. Mas, por exemplo, você que é esposa, mas também é mãe, e agora vamos inverter um pouquinho, né? A gente está falando da nossa realidade como filhos casados. Vamos falar um pouco, talvez, daqui a alguns anos, né? Se algum dos nossos filhos for consagrado ao sacramento do matrimônio. A gente não vai poder interferir e se intrometer. Se você tem um relacionamento difícil com a sua nora ou com o seu genro, já chegou para mim situações de que a nora saiu na mão com a sogra. Isso assim, no namoro. No namoro, não era nem sogra ainda, né? Assim, oficializado. Mas saiu assim, no tapa mesmo, né? Se arranhando e se batendo. É uma relação, parece coisa de filme, mas não é, porque já foi mais de uma situação dessa que chegou até mim. Também a questão do relacionamento com o cunhado, a cunhada, já chegou situações para nós, assim, vamos sorrir um pouquinho, mas é triste,
né? De a pessoa falar que a vontade que ela tem é de deitar o outro no chão e esmurrar a cara. Meu, que situação é essa? Mas de novo, por exemplo, dessa situação, tem muito a ver com, como eu falei, com o posicionamento da pessoa que você tá. Tudo é é o posicionamento da pessoa. Se você se impõe, pensa comigo, em qualquer situação. Se você se impõe, ninguém vai ficar falando de você. Então, é tudo, é como você se impõe. É por isso que a gente precisa se impor respeito. Eu não quero que fale mal. Por exemplo, chega alguém, você está recebendo uma visita, um casal de amigos. Aí esse casal de amigos, nós cristãos, a gente não gosta de fofoca. Então não chega na nossa casa falando mal. Ai, mas você viu fulano? Olha, a gente não gosta de fofoca. Ponto. Você corta ali. Então, assim, isso é a mesma coisa que o Ayrton tá falando. É questão de se impor. Então, se imponha. Se você se impor, olha, por exemplo. Aí agora acho que vai dar briga. Aí eu quero que quem tá aqui na live, se quiser opinar aí, opine. Opina e Opina. Assim, obrigado pela participação. Tem bastante gente participando com a gente hoje, né? Deus abençoe. Essa live não vai ser uma live comprida, a gente já tá terminando, viu? Não vai ser uma live extensa, não. Por exemplo, você tem, né? Você tem sua irmã, no caso o Elton, ele tem irmãs. 3 irmãs e 2 irmãos. Dos quais eu amo demais. Graças a Deus tenho a graça de tê-las como irmãs mesmo, de verdade, né, Andresa? Amo vocês, tá aqui. Minha cunhadinha linda. Sua irmã, né? Sua irmã, que é como se fosse a minha irmã. Porque aqui é muito engraçado, porque assim, a mãe dele vem aqui, ele fala, minha mãe vem te ver, minha mãe não vem me ver. E ela, verdade, ela vem pra conversar comigo. É raro às vezes que ela vem falar com ele. E a Andresa também, ela vem conversar comigo. Ela mora na casa de cima, o marido dela fala, mas você não pode falar pelo WhatsApp? Não, eu vou descer pra falar com a Tati lá embaixo. Então ela desce pra conversar comigo. Enfim, mas é um relacionamento que foi cultivado, né? Como eu falei, graças a Deus eu tenho um relacionamento assim com as minhas cunhadas, com o meu sogro e a minha sogra. Mas, mesmo que você não tenha esse relacionamento assim, você pode cultivar o respeito. Às vezes não tem esse amor, né? Mas tem que existir o respeito, isso sempre, né? Uma vez receber na sua casa, outra não vai matar ninguém. Ai, mas a sua mãe vem aqui. Sim, criatura. Você tem que receber os pais do seu... Não deixou de ser mãe. Você tem que receber os pais do seu marido, os pais da sua esposa. Né? Você não vai encarcerar a criatura na sua casa e não vai receber os parentes. Ela? Pelo amor de Deus. Será que não foi no livre-arbítrio? Foi roubada? E não vai morrer, você receber, você ser... Isso até é caridade. É caridade, é você agir com caridade, né? Então, tudo, como eu falei, é questão de se impor. Mas eu tava falando da questão do relacionamento, não é isso que eu tava falando? Uhum. Da questão do relacionamento. Gosto muito da Andresa, gosto muito das minhas cunhadas, mas foi um relacionamento que foi cultivado. E às vezes não acontece isso, mas eu tenho a graça de tê-las. Isso é muito bom. É isso? É isso. Tá, eu vou falar pra vocês uma dificuldade e eu acho que assim, os noivos, eles têm que se preparar para que essa realidade não aconteça. Porque como foi dito, o homem juntará a sua mulher, tal, será uma outra família. Agora, fica difícil quando as duas famílias moram na mesma casa. Aí é difícil. É claro que pode acontecer de, por exemplo, eu estar aqui, os pais da Tatiana lá, e acontecer, sei lá, algum problema na casa deles, hoje eles moram de aluguel, e de repente eles têm que morar aqui com a gente por um tempo e tal, até resolver a situação. Beleza. Mas você iniciar o matrimônio e já, vou morar na casa junto com o meu sogro, com a minha sogra, é uma situação muito difícil. E eu digo para vocês, deve-se evitar. Deve-se evitar. Porque vai ser difícil separar as coisas. Aí vai ser difícil separar. A questão da esposa, ou ser filha, né? Ou ser filho, enfim. Eu lembrei de uma coisa que eu tava falando, tá vendo, gente? E eu comecei falando disso e falei de outra coisa. De uma situação assim, que até pode levar nessa questão de estar morando na mesma casa ou não. Por exemplo, né? Às vezes pode acontecer de a sua esposa brigar com a sua irmã.
E aí? Como que fica o marido nessa história? Por exemplo, né? Eu brigo com uma das irmãs do Wellington. Como que fica? Ele tem que tomar o partido? Sim, ele tem que tomar o partido. E eu vou falar de quem ele vai tomar o partido. Da esposa. Porque é com ela que é uma só carne. Então é nisso que eu falo que vai dar polêmica, Brasil. Isso que eu falo que vai dar polêmica. E quando eu falo isso, não quer dizer que ele vai soltar os cachorros na irmã dele. Não é isso. Mas ele precisa apoiar a esposa. Claro que com sensatez naquilo que ela está fazendo. Mas eu digo por quê? Porque muitas vezes acontece daquilo, né? A irmã do Wellington é parente, ela não é família. Entende? Então, eu sei que é difícil entender essa realidade, mas eu já te digo de novo, é da mentalidade que é incutida em nós, em que... Eles colocaram até chamas lá. Essas chamas é o quê? Porque tá difícil de entender aí, quiser comentar aí, mas isso é uma verdade. Então, assim, o esposo, ele tem que estar do lado da sua família. Então, assim, isso não quer dizer rivalidade, gente. Mas existe hierarquias depois que você casa. Então, se tudo, como eu falei, se você se posiciona da maneira correta, se você for correto, se você for justo, não dá confusão. Mas é questão de, no caso, o filho se posicionar com sua mãe, a filha se posicionar com sua mãe. Então, ela conversar. Então, não tem que ser a nora que tem que intervir com a sogra, porque isso não vai dar certo. Né? O filho conhece a mãe. Um bom filho conhece a sua mãe. Né? Então, ele vai saber conduzir melhor, vai saber conversar melhor. E isso tudo vai fazer com que nada no matrimônio de vocês possa adentrar, afetar. Porque se o esposo, né, tá sabendo conduzir, tá sabendo falar para a mãe, não, mãe, aqui é minha casa, então aqui eu resolvo, pode deixar, tá tudo bem. E se ele não leva nada, né, já vi casos em que a sogra tinha raiva da nora, né, por conta das coisas que o marido, próprio filho falava. que o filho falava. Então, e aquilo que eu falei, do leve e traz, que não tem que ter. E às vezes são coisas que, gente, brigas entre casal, acontece. Discussões dentro de casa. Aí você vai levar isso para sua mãe, para o seu pai, como um filho, como uma filha mimada? Quem que seu pai e sua mãe vai passar a mão, ai, meu filho, tá tratando meu filho? Mas não é isso. Né? Contar o que você fez não conta. Mas contar o que a esposa fez... Até pra gente que trabalha com casais, é importante e interessante ouvir os dois lados. Ouvir o casal. Né? Quando chega até nós, né? Nós passamos um bom tempo aí como instrutores do método de ovulação Billings, nós pregamos em encontros de noivos, pregamos aí para famílias, em retiro, enfim. O nosso ministério é um ministério voltado para a família, né? Dentro da doutrina da Santa Igreja. E é importante, porque às vezes chega um casal ou outro para a gente, tem uns casais assim, cabeça dura demais. Porque tudo isso que a gente está falando aqui, eu sei que teve alguns exemplos que nem pode ser jamais de um relacionamento de um casal cristão. Né? Teve alguns exemplos que a gente citou aqui. Eu quero socar a cara da minha cunhada. Isso é ódio, né? Meu Deus do céu. Isso não pode haver nem no coração, nem passar de longe no coração do cristão. Mas, vou proibir meu filho de ir na casa do meu sogro, né? Ou de ir na casa da minha sogra e tal. Não vai, nunca vai. Tem que conviver. Vai ter que conviver. E aí tem a questão do respeito que a Tatiana está falando. Agora, eu só queria dizer para vocês também o seguinte. Eu estava relendo o livro, né, o Testemunho, da Glória Apollo, e eu cheguei numa parte que ela citou algo bem interessante sobre essa questão do matrimônio. Porque se há uma dificuldade, né, eu estou só namorando com a Tatiana e há uma dificuldade de relacionamento, talvez com o meu sogro, isso tem que ser resolvido ao longo do percurso. É até interessante a passagem que Jesus fala, né? Se tem alguma inimizade, lembrou dos... Resolve. Resolve antes de chegar diante do altar do Senhor. Resolve aquilo. E depois sim, vá até o altar. Por que eu estou citando isso? Porque depois que casou, sogro, sogra,
cunhado, não interfiram. Não interfiram porque já não são dois, mas uma só carne. E não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Aí não adianta vir querer separar. Não, depois que casou, amado, e a gente está falando isso da realidade do matrimônio, ele é indissolúvel. O matrimônio ele é indestrutível, porque Deus é o centro e Deus é indestrutível. Então eu estou falando dessa realidade, da realidade do sacramento do matrimônio. Depois que foi no altar, fez os seus votos ali, disse o seu sim, selando aquele momento, não vem, pelo amor de Deus, é um pecado gravíssimo, né? Causar fofoca, colocar intriga entre o casal, querer jogar um contra o outro, querer separar o casal. Isso é um pecado gravíssimo. Às vezes né? porque não aceitou a escolha do filho. Exatamente, só que tudo isso tem que se ver antes, tem que se conversar. Eu lembro que quando eu falei para Tatiana que eu ia casar, aí eu estava sentado ali no pé da escada. Pra mim ou pra sua mãe? O quê? Quando você falou pra mim que você ia casar? Com os meus pais, tá. meus pais. Tá, quando você contou pros seus pais. Porque pra você eu nem falei, a gente casou. Sim, mas você falou quando eu falei pra Tatiana que a gente ia casar. Então, sei lá. Bom. Quando você contou pros seus pais que a gente ia casar. Eu lembro que meu pai passou por mim, aí chegou na escada, perguntou, mas você não tá muito novo? É isso mesmo que você quer? A minha chefe na época... Eu nunca esqueço dela. A minha chefe na época, mas acho que por carinho. Ela perguntou pra mim. Perguntou pra Tatiana. Num velório. Foi no velório que ela perguntou. No velório, eu nem lembro de quem. Se você sabia, se você tinha certeza de porque certeza? ele amava e tal. Que você ama ele. Até então, essas coisas têm que ser ditas realmente antes. Né? Porque depois já é sacramento do matrimônio. E se você tentar interferir, você está em pecado. E aí você vai ter que se confessar. Você vai ter que se Olha confessar. quão grave que é. Sim, você vai ter que se confessar. Aqui nesse livro de Glória Paula, ela contando o testemunho de vida dela, ela fala sobre isso, né? Na questão do livro da vida, foi apresentado para ela sobre essa questão de maus conselhos que foram dados para amigas na questão de anticoncepcionais, na questão de adultério, de divórcio, maus conselhos que foram dados, foi cobrado, porque estava tudo anotado no livro da vida. Então é gravíssimo, né, tentar separar ali. É a mesma coisa você querer separar Cristo da igreja. É a mesma realidade. Querer separar Cristo da igreja. Querer falar assim, não, eu rezo em casa, não preciso ir para a igreja. É a mesma situação. A igreja é a noiva, é a esposa de Cristo, é o corpo místico de Cristo, né? É uma só com Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Então, só para você sentir o peso da realidade que nós estamos falando aqui para vocês. Sei que teve descontração e tal, né? Foi um clima bem gostoso. Vocês também aí participando, colocando coração, fogo, 100%, kkk, enfim. A realidade é essa. Nós precisamos ter o pé no chão e ser maduros para entrar no sacramento com a consciência clara. A palavra divórcio não existe para nós católicos. Não existe divórcio cristão. Algumas pessoas estão agora... E nem casamento nulo, tá? Sim, eles estão procurando agora nessa questão da nulidade um divórcio católico. Isso não existe. Não. A igreja ela declara a nulidade, declara que não existiu o casamento por alguma situação grave. Isso o Tribunal Eclesiástico vai estudar. Enfim, mas não é nem esse o tema. Vamos trazer aqui o Silvano para falar sobre isso para nós. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus, isso mesmo. E ele vai vir. Com a graça de Deus. Enfim. Marcar ele aqui. Cadê o Silvano? Marcar não. Mas, enfim, isso tudo, assim, como eu falei, com a graça a gente volta com essas lives. Desculpa dessas ausências, mas pra gente tá bem uma demanda grande, porque a importância que a gente dá maior realmente aos nossos filhos, à nossa família, né? Então, como eu disse, o nosso canal, tanto aqui como no YouTube, funciona assim. Ele não funciona por quantidade de lives, ou do programa em si, né? Pela Rádio Nossa Mãe, no YouTube. Não, ele funciona pela inspiração que o Senhor coloca no nosso coração. Né? E, claro, a gente dá prioridade à nossa família, ao nosso lar. Não tem como a gente entregar para vocês, testemunhar para vocês, se a gente não tiver o testemunho em nós, incutido na nossa alma. Então, é bênção.
É bênção tê-los com a gente, né? É bênção tê-los aqui na nossa página, curtindo, Hoje. participando. Deus abençoe vocês também. Gente, vocês querem falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Deixa eu falar, se vocês têm algum problema com familiares, passam por alguma coisa, procure o sacerdote, né? Eu não sei qual é a realidade na paróquia de vocês, se o pároco é acessível. Eu já falar, procura o Padre Jean. Eu já indico meu pároco, procura o Padre Jean, vai lá na Todos os Santos. Por quê? É importante você conversar, né? Porque muitos matrimônios acabam sofrendo e sendo muito massacrados e machucados nessa realidade também. Principalmente, como eu falei, nessa questão de se impor. Então, não deixe passar, não ache que é algo que vai passar, que vai melhorar, precisa se resolver, tá bom? Exatamente. Mas não adianta você também ficar falando para outras pessoas, porque isso pode gerar fofoca. Ora, vai orar, vai rezar. Só para encerrar a questão da Glória Paula ali, exatamente o que ela diz. Depois que casou, o que você pode fazer? Orar. Se vier até você, dê bons conselhos. É até uma obra de caridade, é dar bons conselhos. Mas, ore, é o que tem que ser feito. E nessa atitude, né, de se impor mesmo como esposa, como esposo, como filho. Né? Se você mostrar maturidade, desculpa. Não, é isso mesmo. Se mostrar maturidade, não tem o que ser feito se você demonstra maturidade, não tem o que fazer. Enfim. Vocês querem falar alguma coisa? Estou muito feliz que vocês estão aqui. A Kátia, não sei se Kátia Regina tá aqui. Jéssica, oi Jé, tudo bem? Deza, ó, eu não sei se minha outra cunhada tá aí, André entrou. Onde que a André tá morando? Santa Fé. Santa Fé, minha outra cunhada está aqui, tá vendo? Uma live de família, gente. Respeita. Kelly tá aí. Kelly, minha comadre, está aqui também, não sei se ainda está. Aline, Caroline, Jaqueline. A Jaqueline, faz tempo que a gente não encontra com ela, hein? Faz tempo. Maria tá grávida, né, Jaque? De gêmeos. Deus abençoe. Ai, cadê, gente? Tem aquele perfil que a gente gosta bastante, que a gente segue. Cadê? Péssimo pra seguir aqui. Preciosa Vestidura, não sei se tá aí. Preciosa Vestidura é entrou, o Almir. É o Almir. Cavaleiro do Rosário. Jéssica. Dani Ahar. Irene. Alex. Rosângela. Ó, a Gé tá aqui. As Jéssicas. O Rafael também entrou agora. Deus abençoe. Gente, a gente tá muito feliz que a gente voltou, que a gente conseguiu voltar com essas lives. E tem já o próximo tema, né? A gente vai apresentar para vocês o próximo tema depois. Vamos colocar aqui a data, tudo certinho. Rezem por nós. Né, nós vamos, com a graça de Deus, também estar participando de um congresso da Teologia do Corpo. A gente está muito feliz, porque eu falo tanto dessa live para os noivos quando a gente vai nas paróquias, da live sobre a sexualidade com base na Teologia do Corpo. Só que a gente tá querendo trazer outras pessoas também para partilhar. Só que a agenda dessas pessoas também são muito difíceis, então a gente não está conseguindo trazê-las. Mas a gente vai participar de um congresso em outubro, da Teologia do Corpo, e com a graça de Deus, né, a gente vai também ter mais bagagem, estudar mais sobre a Teologia do Corpo, e a gente vai conseguir até falar com mais propriedade sobre isso. Mas a gente tem estudado, mas a gente, com esse congresso, pretende até fazer, né, mais contatos, porque é um grupo que pretende estudar a Teologia do Corpo, e é isso que a gente quer, né, se aprofundar na Teologia do Corpo. É isso, meu amor. Encerramos por aqui pedindo a intercessão de São José, ele que é patrono das famílias cristãs, e invocando a Santíssima Virgem como Rainha das Famílias. Ela que ama ser invocada com esse título, Rainha das Famílias. Amém? Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E essa jaculatória nós queremos rezar ela por você que está passando por essa dificuldade num convívio com a família do seu cônjuge. Talvez seja ela de uma outra denominação religiosa, enfim. Talvez seja os ciúmes,
talvez seja a falta de aceitação da sua pessoa, talvez até mesmo aquele ódio incontrolável de alguém da família por você. Então nós queremos nessa jaculatória invocar o glorioso São José em favor desta situação. Ó meu glorioso e justo São José, nas vossas maiores aflições, vexames e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-me São José. Amém? Amém. Uma santa e abençoada noite a todos. Salve Maria, justo São José. Amém. Salve Maria. Deus abençoe vocês. Rezem por nós. E aí, aguarde os stories que a gente vai anunciar a próxima live. Não sei, ainda não tem data, mas a gente anuncia, tá bom? Deus abençoe. Obrigada mesmo pela companhia de vocês. Boa noite, gente. E compartilha... O que foi aquilo? Ai, meu Deus. Alguma coisa ali na live. Caiu na janela. Compartilha essa live para quem precisa escutar, né? Parentes, amigos, tá bom? Deus abençoe. O que nós desejamos para vocês nessa noite é que vocês sejam como Ruth e Noemi, né? Tenham um contato com o Senhor. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Amém? Tchau, pessoal. Tchau, Deus abençoe.